De trabalho aí muito gostosa, os professores avaliando os trabalhos, os colegas assistindo. Parabéns a todos pelas apresentações. Agora nós vamos passar a nossa última conferência. Eu tenho a honra de estar aqui, sou a professora Catiúcia, tenho a honra de chamar aqui os nossos professores aqui, que são referências na área do lazer, para participar dessa conferência de lazer, mercado e sociedade. Então, nós vamos ter aqui os dois professores conversando conosco sobre essa temática importante. Professor Dr. Antônio Carlos Bramante. E o professor Dr. Helder Isayama. Lembrando que, como é a nossa conferência já final, após o encerramento das falas dos professores, nós não teremos um tempo para perguntas e para debate, mas, como vocês já viram aqui como é o andamento do evento, depois eles estarão aí disponíveis para conversar com todos vocês, se houver alguma dúvida, se houver alguma questão. Certo? Então, nós vamos iniciar aqui com o professor Helder Isayama. Professor doutor, realizou estudos de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor pela Unicamp, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e editor da revista Lícere. Então, convidamos o professor Helder para iniciar sua fala. Posso usar aqui? Sim. Acho que não tem um... tá. Obrigado. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer a organização do evento. Eu não vou citar nominalmente, porque são muitas pessoas e eu posso correr o risco de esquecer alguém. Mas eu queria agradecer muito a organização do evento, pelo convite, pela atenção que foi dispensada a nós em todo esse processo de construção aí do evento ao longo desses últimos meses, a recepção que nós tivemos aqui no evento nesses últimos dias, enfim. Queria agradecer muito e parabenizar aí a organização por tocar aí mais um ano de Enarel, né? Chegamos aos 30 anos. E queria iniciar já dizendo que é um prazer fazer a mesa com um criador do Enarel, né? 30 anos do Enarel, o cara que nasceu em 1882, ou que criou o Enarel em 1832. Falaram aqui na abertura, que fiquei sabendo. Então, é um prazer estar com o Bramante nesse espaço, porque... assim como vários colegas aqui, o Bramante é uma das nossas referências, né? E eu sempre digo isso para ele, porque ele é um cara que continua com a gente, né? Enquanto outros professores aí deixaram de participar das atividades, e o Bramante não, ele está com a gente, então é um prazer estar com você nesse espaço e poder falar um pouco sobre essas questões de lazer, de mercado, de atuação profissional, né? Então, eu queria destacar que falar de lazer, mercado e sociedade seria um universo muito amplo, né? E aí eu pensei em fazer um recorte sobre essa temática. E, claro, que o recorte ele se deu por aquilo que está mais próximo às minhas pesquisas hoje, né? Que é a questão da atuação profissional no campo do lazer. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas reflexões que venho fazendo... que tem a ver com essa temática, e aí eu queria situar de onde eu parto para fazer essa fala de hoje. Primeiro, eu queria dizer que eu trabalho no programa de pós-graduação Interdisciplinar de Estudos do Lazer, lá da UFMG. Nesse programa, nós temos 3 linhas de pesquisa, uma que se refere a subjetividades, lazer, subjetividades e mais um tema que eu esqueci. A segunda, que é sobre lazer, história e memória. E a terceira, que tem a ver com a ideia de formação, atuação profissional e políticas públicas de lazer. Então, eu estou trabalhando nessa terceira linha, lá do programa de pós-graduação, e eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Oricolé, né, que surgiu com a ideia da orientação coletiva,
Esse grupo de pesquisa, ele, na verdade, é um laboratório de pesquisa sobre formação e atuação profissional em lazer, que é dentro do programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer. E esse grupo de pesquisa ele tem, então, três linhas. Né? Nós estamos trabalhando em 3 linhas. A primeira linha, que se refere à discussão da formação profissional e dos currículos, né, de formação profissional. Nós temos analisado cursos técnicos, cursos de graduação, de pós-graduação, enfim. Temos feito diversas pesquisas aí, pensando principalmente a questão da formação profissional e dos currículos na perspectiva da educação formal, mas também na perspectiva da educação não formal, digamos assim, ou seja, entendendo que os currículos fazem parte das políticas públicas, fazem parte das práticas de lazer, enfim. Então, nós temos analisado diversas ações que se referem aí à questão dos currículos em formação profissional em lazer. Depois, uma linha 2, que eu vou aprofundar um pouco mais aqui, que é sobre a atuação profissional no lazer, e aí tentando entender os setores públicos, privados, terceiro setor, como é que os profissionais do lazer estão se inserindo nesses 3 setores, né? E, por fim, uma linha de políticas públicas de lazer, que seria talvez mais amplo, mas a gente tem dado enfoque no Oricolé, especialmente nas questões de formação e de atuação profissional nas políticas públicas de esporte e lazer, principalmente. Né? E alguns trabalhos do turismo a gente também tem feito aí nessa linha. Bom, para pensar a fala de hoje sobre mercado de trabalho, enfim, eu retomei uma produção nossa, não só minha, mas minha, do Edmur e da Cristiane Luce, que nós fizemos em 2001 pela editora Papiros, um livro chamado Lazer e Mercado. E, nesse livro, retomando um pouco, né, porque já faz algum tempinho, né, retomando um pouco esse livro, eu tentei identificar algumas coisas que a gente já falava sobre o mercado, sobre o campo de atuação, sobre a atuação profissional naquele momento, lá em 2001, ou seja, 18 anos atrás. Né. E lá, a gente iniciava o livro dizendo... No início do livro, a gente afirma que o lazer ele pode ser um empreendimento do próprio sujeito. O sujeito, junto com a família, junto com seus grupos sociais, ele escolhe e opta por desenvolver vivências de lazer, né? Ou então ele pode ser alguma coisa que requer uma ação profissional, ou requer uma intervenção de um profissional. E, nesse sentido, né, naquele momento, a gente identificou como as possibilidades de intervenção nesse campo em 3 setores. Né? Alguns autores, inclusive o Bramante, tem uma classificação que é mais ampla que essa, mas eu prefiro trabalhar com a ideia dos 3 setores, público, privado e terceiro setor. E aí a gente já identifica, naquele livro, naquele momento, algumas possibilidades de intervenção em cada um desses setores. É claro que tem horas que esses setores eles têm uma relação que a gente não identifica muito bem aonde está a atuação do profissional. Mas, basicamente, a gente tentou trabalhar com essa ideia dos 3 setores. Uma outra questão também que a gente identificou é na possibilidade desse campo ser um campo multidisciplinar, né? Ou seja, são diversas disciplinas, áreas trabalhando nesse campo, mas que permitem ações interdisciplinares. Nessa perspectiva, as múltiplas disciplinas trabalham em conjunto e têm um crescimento comum aí ao pensar em ações nesse campo do lazer. E uma outra coisa que a gente já identificava lá, e isso tem a ver muito com a nossa... o tempo nosso de atuação nesse campo, porque eu não nasci pesquisador, eu sou alguém que vem da prática, eu trabalhei vários anos, mais de 20 anos com acampamento, tive o Edmur aqui como meu coordenador de acampamento, hotéis, clube, colônias de férias. Então, já naquele momento, né, da nossa atuação, a gente identificava que nem sempre se pensava numa formação específica e aprofundada para trabalhar nesse campo do lazer. Então, a gente vai encontrar, e tenho certeza que muitos de vocês aqui que estão no mercado de trabalho vão encontrar pessoas que não fizeram nenhuma formação nesse campo especificamente. Né? E aí, as possibilidades de formação que se apresentam, né, são inúmeras. E lá também a gente já falava nisso, mas em alguns trabalhos que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem mostrado quais são essas oportunidades de formação. Então, desde cursos de extensão,
cursos técnicos. Hoje, com a abertura dos institutos federais, que eu espero que ainda continuem vivos, né? Porque com esse desgoverno aí a gente tem vivido algumas dificuldades com relação ao financiamento desses espaços que foram importantíssimos para o nosso país. A criação dos institutos são espaços importantíssimos e que hoje vem desenvolvendo uma série de cursos técnicos sobre lazer também. Também os cursos de graduação em diferentes áreas, não só os cursos de graduação específicos que já surgiram no nosso país, mas também as diferentes formações que contemplam a possibilidade de formar um profissional que vá atuar no âmbito do lazer. Educação física, turismo, enfim, a gente tem diferentes possibilidades. E a pós-graduação também, a gente tem aí hoje cursos lato, stricto sensu, mestrado, doutorado, específico e não específico, enfim. Nós temos diferentes possibilidades aí de formação nesse campo também, que já vinham se apresentando lá em 2001, quando a gente escreveu o livro, mas que continuam em ampliação aí nos últimos anos. Outra coisa que a gente identificou lá em 2001 é que são inúmeras as funções que um profissional pode assumir nesse campo da recreação e do lazer, né? Então, se a gente fizer um levantamento, depois eu vou mostrar uma pesquisa que a gente fez, e a gente vai ver que não só executa, planeja, executa e avalia atividades, mas gerencia, faz uma série de coisas, né? Como a gente dizia lá no acampamento, a gente carrega piano, né? Então, então a gente faz uma série de coisas que nem sempre a gente pensa como uma ação do profissional aí nesse campo do lazer. E isso, consequentemente, vai envolver um domínio amplo de fundamentos, de competências e de habilidades, né? Que também a gente vai mostrar algumas dessas na fala de alguns profissionais que atuam nesse campo. Bom, outra coisa que eu queria destacar, e que a gente já falava em 2001, é a diversidade de terminologias para nominar esse profissional que vai atuar no campo do lazer. Então, a gente encontra lá recreador, monitor, animador cultural, gentil organizador, como o caso lá do Mediterrâneo, enfim. Nós vamos encontrar diferentes possibilidades de nominar esse profissional e eu quero dizer que esses termos eles têm significados, eles têm um sentido, né, para isso. Então, não é à toa que o Mediterrâneo chama de gentil organizador. Tem um sentido nessa ideia do que é um gentil organizador, né, que a gente faz até uma crítica em relação a isso. Bom, e também queria destacar que o Código Brasileiro de Ocupações, lá pensado pelo Ministério do Trabalho, ele tem uma categoria que se refere ao nosso trabalho, que é a categoria de recreadores, né? E essa categoria está lá no Código 3714/10. E lá diz exatamente quais são as funções do profissional do lazer. Nesse caso, dos recreadores, especificamente. E eu queria dizer que algumas das funções são essas que eu disse aqui, mas elas também, lá no Código Brasileiro de Ocupações, se ampliam. Quem tiver curiosidade, sugiro que dê uma olhada aí nesse código para compreender melhor essas funções que o profissional vem desenvolvendo. Bom, diante desse quadro que eu rapidamente apresento sobre o que a gente publicou lá em 2001, eu queria trazer agora aqui duas pesquisas que a gente fez no Oricolé. Em 2000, na verdade, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, as duas defendidas em 2018, né? Uma pela Larissa Arruda e outra pela Carla Santos, né? Que se debruçaram um pouco para entender esse campo de atuação profissional, né, o perfil, a trajetória de recreadores, enfim. A gente, então, tentou analisar isso a partir dos recreadores que estão inseridos no mercado de trabalho, no caso do trabalho da Larissa, e no caso do trabalho da Carla, a gente tentou analisar a partir dos egressos de dois cursos que formam profissionais para atuar no campo. Um lá do Instituto Federal do Maranhão, né, que é um curso técnico, e um outro que é o curso de Lazer e Turismo da USP, aqui de São Paulo, né? Bom, e aí eu vou passar a falar um pouco dessas duas pesquisas, dos resultados dela, mas eu queria mostrar para vocês um pouco quais são os objetivos das pesquisas e como foi a metodologia que a gente utilizou para chegar a esses dados. Também fazendo algumas críticas aí a esse processo. Bom,
A primeira pesquisa que eu vou relatar é a pesquisa da Larissa, né? A Larissa, ela então procurou descrever o perfil dos recreadores, profissionais que atuam no âmbito da recreação e do lazer, vamos dizer assim, né? Discutir e analisar os limites e as possibilidades na intervenção profissional no campo da recreação e lazer, isso pela ótica dos profissionais, né? E analisar as condições do mercado de trabalho, tendo em vista a atuação profissional. Quer dizer, a gente procurou entender como é que esse profissional ele está vinculado ao mercado de trabalho, se é trabalho informal, se é trabalho formalizado, enfim, quanto tempo que ele se dedica ao trabalho nesse campo. Bom, esses foram 3 dos objetivos pensados que eu vou trazer alguns dados aqui nessa fala, mas a gente tinha outros objetivos que não é possível, em função do tempo, apresentá-los todos aqui nesse momento. A Larissa, ela, então, realizou um questionário online, né? Está faltando um L aqui, mas fez um questionário online, e a gente divulgou, inclusive, acho que o Kleber está aqui, queria fazer um agradecimento ao Kleber, do Clube dos Recreadores, porque ele foi essencial para a gente nesse processo da pesquisa da Larissa, porque ele abriu o cadastro dele, a gente não conseguiu isso pela Abre, porque eles estavam em processo de mudança, inclusive, tivemos uma dificuldade, e o Kleber abriu seu cadastro para que a gente pudesse acessar os profissionais que trabalham com recreação para podermos ter, então, a resposta aos nossos questionários. Então, obrigado, viu, Kleber, por isso. E também nós colocamos na página do Facebook do Olicolé e na página de vários recreadores espalhados no Brasil todo, para tentar, então, ter a resposta desses questionários, né? Nós fizemos um questionário de 37 questões, com questões abertas e fechadas, todas as questões obrigatórias, e essas questões elas tinham como focos, entendeu? Levantar dados pessoais e profissionais, a formação acadêmica e a relação entre formação e atuação. Na verdade, nós tivemos um retorno ainda pequeno de 44 questionários, né? Na verdade, de 46, mas 2 não responderam todas as perguntas, então a gente achou melhor não contemplá-los, mas usamos 44 questionários para essa análise. É um número relativamente pequeno, né? Não é um número grande, visto o número de profissionais que devemos ter no país, que essa é uma outra questão que eu vou falar aqui com vocês, mas é uma primeira possibilidade que a gente viu de ter acesso a esses profissionais. E depois a gente... aqui eu vou apresentar a distribuição de frequência para analisar esses dados aqui que a gente vai mostrar. Então, vou mostrar rapidamente, em função do tempo, né, alguns dados que nós levantamos para a gente ter ideia, e depois eu vou jogar nas considerações, vou mostrar as 2 pesquisas, esses dados, e nas considerações finais eu vou levantar algumas questões para a gente pensar nessa nossa atuação profissional nesse campo do lazer. Então, nesse número, que eu entendo ser ainda um número bem pequeno de profissionais, 44, a maioria está trabalhando no setor privado, né? Então, isso me parece que é uma realidade para o campo, porque lá no trabalho da Carla, eu vou repetir isso lá, mas no trabalho da Carla também, a gente identificou que a maioria dos profissionais da USP e do Instituto Federal dos Egressos também estão trabalhando, em sua maioria, no setor privado. É um número ainda menor no setor público e no terceiro setor. Aqui, a gente levantou as funções que esses profissionais desenvolvem. Então, vejam, as pessoas poderiam indicar mais de uma função, porque a gente desenvolve mais de uma função, mas é um número muito grande. Está bem pequeno aqui, mas desde elaborar atividades de recreação e lazer, executar atividades, planejar atividades, coordenar atividades, avaliar atividades, vejam, que são as ações que aparecem com maior frequência, mas também organizar eventos, realizar cursos, treinamentos sobre recreação e lazer, supervisionar estágios, administrar equipamentos, enfim, tem uma série de funções demonstrando novamente aquilo que eu já tinha falado lá. Quer dizer, o nosso profissional ele tem desenvolvido uma série de ações aí nesse campo da recreação e lazer. Carregamos realmente o piano, como eu disse anteriormente. Outra coisa é sobre o vínculo empregatício, né? Então, a gente colocou lá no nosso questionário que ele poderia ser assalariado com carteira assinada, o que cada vez tem diminuído mais, mas são 12 aqui. Mas se a gente juntar todos esses outros que são formas informais, digamos assim, do vínculo empregatício, né? ou do vínculo com o trabalho,
isso aqui supera o número de pessoas que são assalariadas, né? Então, o que a gente percebe com isso é que há um aumento da informalidade. Isso já foi dito aí pelo Luiz Otávio Lima Camargo em alguns textos que ele já publicou na Licere, por exemplo. Em 2011 já falava disso, mas cada vez mais o que a gente tem visto, inclusive saiu uma pesquisa do IBGE nesse mês de novembro, se eu não me engano, no final de outubro, mostrando que a informalidade no país ela aumenta. E a gente já trabalhava muito com o trabalho informal, então imagine o que vai acontecer conosco. E tudo isso, consequentemente, vai ser influenciado pelas mudanças na lei de terceirização, na reforma trabalhista e na reforma da Previdência. Então, a perspectiva nesse quesito não é muito positiva para a gente nesse sentido. Então, isso aqui é uma amostra. Outra coisa qual que é a principal fonte de renda dos profissionais pesquisados? O que a gente tem visto é que a maioria dos profissionais associa a sua ação na área da recreação e do lazer a outro campo de atuação. Ou seja, as pessoas estão trabalhando em 2 campos de atuação. Elas não se vinculam somente ao campo da recreação e lazer. Quer dizer, é um número muito pequeno de pessoas perto do 30 aqui, dos que trabalham em 2 campos. Então, isso é um pouco preocupante, porque a pessoa acaba não se dedicando exclusivamente àquela profissão que ela escolheu, talvez, para atuar. Aqui um outro dado que é sobre a renda mensal desses profissionais, né, pesquisados. Então, para a gente ter uma ideia, a maioria está aqui entre 1 a 3 salários mínimos, né? Então, vamos pensar que o salário mínimo é quase R$1.000, ou por aí, quer dizer, as pessoas estão ganhando em torno de R$3.000, né? Quer dizer, é uma renda relativamente baixa para o tipo de formação que tem sido perspectivadas, né? E a gente identificou, veja, eu fiz um recorte de alguns dados. O volume de dados que a gente tem é muito amplo, não vai dar tempo de falar todos eles aqui. Então, eu fiz um recorte de alguns que eu joguei. Só faltam 10 minutos, já vai começar aquele desespero, calma. Então, eu fiz um recorte para a gente ter uma ideia dessa possibilidade. Então, vejam, quais são os pontos positivos do trabalho que esse profissional ele ressalta? O que aparece mais é a possibilidade de atender ou atuar com públicos diferenciados, né? A dinamicidade do nosso trabalho, pessoas de diferentes áreas e formações trabalhando, e uma ideia de satisfação pessoal e a possibilidade de atuar em lugares diferentes. E aí, assim vai, para a gente identificar um pouco o que mobiliza e motiva as pessoas a trabalharem nesse campo. Então, essas são as questões que apareceram aí. E veja, a remuneração muito baixa, porque a remuneração aparece como uma das coisas mais, como um dos pontos negativos aí dessa atuação. Então, veja, a pequena valorização do profissional na sociedade e também a remuneração são os 2 quesitos que são destacados como os pontos negativos aí dessa atuação. Mas também o excesso de mão de obra desqualificada no mercado, o trabalho concentrado nas férias e nos finais de semana, né? Eu estou lembrando aqui de um trabalho que eu e o Edmur já fizemos, uma pesquisa que chama-se O Lazer dos Profissionais do Lazer. Né? Que lazer é esse que o profissional do lazer tem? A gente defende tanto o lazer, mas qual que é o nosso lazer? Né? E a gente trabalha justamente no momento onde as cidades elas ampliam as suas possibilidades de lazer, por exemplo, e aí o profissional ele tem trabalhado nesses períodos, né? Bom, outra coisa que chamou a atenção, e até porque eu tenho um vínculo com a formação profissional, é qual que é esse grau de instrução. E a gente fala de informalidade, mas esses de falta de formação, mas esses profissionais, a maioria tem o ensino superior completo. Muitos com pós-graduação, né? E são 8 com o ensino superior incompleto, ou seja, estão cursando aí, o ensino superior. Então, esses dados eles mostram um pouco que os nossos profissionais, pelo menos os pesquisados por nós, estão buscando uma formação nesse campo, né? E aí, como o Bramante, já lá em 1932, né, Bramante, já afirmava, mas depois ele vai me sacanear, porque ele vem depois, estou perdido com isso. Mas o Bramante, e logo em 1833 eu afirmei que, a partir do Bramante, que a educação física é um campo onde a gente tem o maior número de profissionais formados trabalhando. Então, a gente também, nesse caso, e depois o turismo. Tá? Bom, ainda da pesquisa da Larissa, né, a gente tentou identificar
os profissionais julgavam como necessárias para o profissional atuar com lazer. E aí, a maioria das coisas que estão aqui, eu diria que serve para qualquer profissional. Não tem uma questão específica do lazer. Comunicativo, dinâmico, alegre, educado, amor pelo que faz. E tem um componente aqui, que é um componente muito ligado àquela ideia do dom, né? As pessoas ainda acham que tem que ter o dom para atuar com lazer. E se eu pensar por essa perspectiva do dom, eu vou achar que eu não preciso de uma formação profissional para isso. Então, não é pelo dom que a gente tem que... Mas isso ainda está na cabeça dos profissionais que atuam nesse campo, né? Bom, aí passando para a pesquisa da Carla, antes que ele mostre concluir ali, a Carla... Um dos objetivos, porque aí ela teve outros, foi identificar e avaliar a inserção de seus egressos, ou seja, dos egressos dos 2 cursos, no mercado de trabalho, na tentativa de conhecer os setores de atuação aos quais estão vinculados e as funções que desenvolvem esses egressos, né? Bom, a Carla fez uma pesquisa biográfica combinada aí com um questionário com egressos tanto do Instituto Federal do Maranhão quanto da Universidade de São Paulo, e nós tivemos, ao todo, 89 respostas, 16 do curso técnico e 73 do curso de graduação. Vejam, o universo foi mais ou menos de 16% de possibilidade do que era possível, né? Porque, se não me engano, na USP tinham 579 egressos e no curso técnico do Maranhão tinham em torno de 40 egressos, um pouco menos que isso. Então, nós tivemos um volume de respostas aí de 16%, digamos assim. E depois a gente fez uma análise do conteúdo desse material. Bom, o que nós levantamos? Aí eu vou passar rapidamente a média de idade dos egressos. Aqui, essa coluna aqui são os egressos do Instituto Federal do Maranhão, e nessa coluna aqui dos egressos do Instituto Federal da EASH USP. Vejam, tem 2 problemas aí na pesquisa que a gente identifica, que a gente já sabia disso, e por isso não dá para fazer uma comparação. Primeiro nós estamos falando de um curso técnico e de um curso superior. Essa pesquisa ela foi motivada, inclusive, porque, ao ler os documentos, os perfis profissionais, a gente encontrava muita semelhança entre o que se pensava para o curso técnico e o que se pensava para o curso superior. E isso preocupa a gente, quer dizer, se a gente tem uma formação técnica que tem um perfil que é o mesmo da formação no nível superior, então a gente fez uma análise documental disso. Eu não vou apresentar isso aqui hoje, mas a gente fez uma análise desse documento numa parte da tese, mas não é um dado que eu vou apresentar aqui nesse momento. Mas é alguma coisa que nos chamava bastante atenção. E uma outra questão, já 5 minutos, uma outra questão tem a ver com um curso C do Maranhão e o outro curso C de São Paulo. São regiões totalmente diferentes, estados e configurações regionais muito diferentes. Então, não dá para fazer uma comparação efetivamente desses 2, mas a gente trouxe alguns dados para a gente pensar um pouco isso, porque, inclusive, a gente não tinha muito como comparar 2 cidades grandes, porque esses cursos são ainda em número pequeno, tanto de graduação específico quanto os técnicos no Brasil, né? Então, e também nós tivemos que contar com um critério de acessibilidade nesse contexto. Bom, a maioria de mulheres formadas, né, tanto no IFMA como no EASH, a maioria de pardos e pretos, talvez pela questão regional também lá no Maranhão, e a maioria de brancos na EASH, e foi antes do processo lá das cotas raciais na USP, então nós não tivemos muito retorno em relação a isso. E a escolha do curso pelas pessoas era, a maioria, por vocação para a área do lazer, né, do Instituto Federal, por que as pessoas escolhiam, e na EASH uma diversidade que a área proporciona. Essa era a grande questão para as pessoas. Os egressos que estão exercendo a profissão, veja, no Instituto Federal do Maranhão, 12,5%. Pouca gente está exercendo a profissão nesse contexto. E na EASH, 47,9%. Dos 100% de alunos, 47,7% de egressos estão exercendo a profissão nesse campo. O tempo para inserção no mercado de trabalho foi uma coisa interessante, que a maioria afirmava que, imediatamente após a formação, já conseguia imersão no mercado de trabalho. Então, isso foi uma coisa interessante aí que nós levantamos. Os motivos dos quais não estão exercendo a profissão, a maioria, lá, 50%, por falta de oportunidade de emprego, né? Lá no Maranhão, vejam, a pessoa se forma no curso técnico lá em São Luís, no Maranhão, e 50% diz que lá não há oportunidade de emprego. E na EASH, a renda salarial aquém do que imaginava. Quer dizer, a pessoa faz um curso superior e ganha lá entre 1 e 3 salários mínimos, né? Então, era aquém daquilo que ele imaginava.
Os setores de atuação, a maioria no setor privado, veja, 100% aqui e 81,6% na EASH. E aqui as funções também mostrando a diversidade e uma coisa que novamente nos preocupa nessa coisa da comparação entre os perfis que se quer formar de técnico e superior. Quer dizer, os dois organizam, coordenam e executam vivências no âmbito do lazer. Quer dizer, será que nós estamos formando tendo dois níveis de formação formando para a mesma coisa? Né? Então, é para a gente pensar. Eu não tenho essa resposta ainda, mas para a gente pensar. E aqui ainda, os egressos da IASH reforçaram bastante a ideia da gestão e da consultoria aqui nesse processo. Bom, o vínculo empregatício, a maioria é assalariado, né? É um pouco diferente, talvez, até daquilo que a gente viu lá dos recreadores, mas a maioria é assalariado com emprego formal. E a renda salarial aqui, no Instituto Federal, menor que um salário mínimo, e aqui a média de 3 a 4 salários mínimos dos egressos da USP. Tá? Bom, em relação à carga horária semanal, tempo para inserção no mercado de trabalho, a média é de 7 horas semanais, por isso talvez também o salário seja um pouco mais baixo, e aqui a média de 35 a 48 horas que essas pessoas têm trabalhado. Bom, eu quis trazer esses dados, porque já está lá, o amigo já está levantando ali a plaquinha de encerrar, mas eu vou fazer só mais 2 slides para encerrar. Primeiro, eu queria destacar que nessas pesquisas a gente tem dificuldade tanto de definir e identificar quem são os profissionais que atuam no campo do lazer, e a gente tem a intenção de continuar fazendo pesquisas como essa. Peço a ajuda aí dos recreadores que nos ajudem, porque eu acho que esses dados são muito importantes e interessantes para o campo, para a gente pensar como a gente vai se posicionar nesse mercado de trabalho. E identificar e definir e conseguir o apoio para, de certa maneira, algumas pessoas tinham até medo do que a gente ia fazer com esses dados, mas os dados é para mostrar um pouco o panorama aí desse campo para a nossa própria área. Né? Uma outra coisa que eu destaco, e no caso das instituições que a gente fez pesquisa de egresso, um grande problema é encontrar esses egressos, porque as instituições elas não têm os dados atualizados dos egressos. Elas têm até um certo tempo, depois elas perdem, as pessoas vão mudando de e-mail, vão mudando, enfim, a gente não tem, a gente teve que entrar em redes sociais para tentar fazer contato em redes sociais, mas isso acaba sendo um trabalho muito grande. É claro que é o trabalho do pesquisador, mas, enfim, a gente precisa ter alternativas aí para a gente conseguir, então, coletar esses dados com egressos também. Um outro ponto que eu queria destacar é que o aumento da informalidade, da prestação de serviço, isso vem crescendo, né? E, de novo, eu quero destacar aqui que a reforma, a terceirização, a lei de terceirização, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, do meu ponto de vista, elas são muito prejudiciais à nossa intervenção. Nós, no campo do lazer, estamos ferrados com essas leis, porque cada vez mais a terceirização, por exemplo, ela aumenta o tempo de trabalho, mas não aumenta o salário. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Eu queria destacar essa coisa das características, novamente, dos profissionais, porque a gente está sempre colocando a questão da ação profissional como uma coisa pessoal e não como uma coisa da sociedade, da formação, das instituições. Inclusive, quando a gente está pensando em formação desses profissionais, as instituições elas pouco se responsabilizam com essa formação e, do meu ponto de vista, a formação ela tem que ser uma corresponsabilidade entre sujeito e instituições, então a gente tem que pensar sobre isso. Né? A gente tem que analisar também esse dado de que a principal fonte de renda está associada a outros campos de atuação e nem sempre a ação no lazer, no recreação e no lazer. Outra coisa lá que eu já levantei, que a inserção no mercado é imediata, mas os salários não são insatisfatórios, né? O que a gente tem visto pela fala dos próprios recreadores aí. Há pouca valorização dos profissionais da sociedade, todos nós devemos viver isso, eu vivi isso ao longo dos anos todos que eu trabalhei com lazer, dizer que trabalhava, que bom, você se diverte, as pessoas confundem o nosso lazer com o nosso trabalho, então essa é uma questão para a gente pensar. E, por fim, eu queria pensar assim, que é uma questão que tem ficado para a gente, para as próximas pesquisas, assim, qual é o período de atuação dos profissionais nesse campo? Eu fico pensando, eu fui animador por muito tempo, recreador, animador, por muito tempo, e eu
com as minhas condições físicas hoje, eu diria que eu não tenho condições, não teria condições de ser aquele animador que eu era, aquele profissional que eu era há alguns anos atrás. E aí eu fico pensando, qual que é o tempo de duração de validade dos profissionais? Eu sei que é forte esse termo, mas qual que é o tempo de duração e de validade desses profissionais de mercado? Né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque a gente precisa de um campo de intervenção que seja mais contínuo, que nos atenda ao longo da nossa vida profissional, ainda mais agora com uma reforma da Previdência que vai nos fazer trabalhar mais. Como é que nós vamos sobreviver com esse tempo a mais de trabalho nesse mercado que não nos possibilita ficar tanto tempo assim, porque a gente perde o pique? Né? Como é que vai ser isso? Né? Então, para a gente pensar sobre isso, eu não tenho respostas ainda, mas acho que novas pesquisas que a gente tem procurado fazer podem nos ajudar a responder algumas questões como essa. Então, eu agradeço, finalizo aqui a minha fala, eu agradeço e fico à disposição depois para a gente conversar. Deixo o meu e-mail aqui, eu sei que não vai dar tempo muito para a gente fazer discussão, mas o e-mail fica aí, porque a gente pode conversar por e-mail também. Obrigado, e mais uma vez obrigado aos organizadores. Muito obrigada, professor Helder, pelas contribuições. E agora chamamos para a nossa conferência o nosso professor Antônio Carlos Bramante, lembrando que está sendo transmitido ao vivo na nossa fanpage do Enarel 2019 pelo Facebook. Professor Antônio Carlos Bramante, doutor em Estudos do Lazer e Gestão de Parques Públicos, mestre em Ciências do Movimento e Desenvolvimento da Saúde, diretor da Organização Mundial do Lazer e criador do Enarel. Então, com vocês, o nosso professor Bramante. Você está com o pendrive? Não está entrando, Bramante. Estava na máquina. Eu vou fazendo. Dá para entender? Ah, não, tem que. Gostaria de anunciar aqui que eu estou processando o Helder por bullying, não é? E outras pessoas que eu tenho gravado aqui. Que também ajudaram. Mas, brincadeiras à parte, né, compartilhar essa mesa com o Helder é uma satisfação. Né? Eu gosto muito do Helder, ele sabe disso. Né? E é amigo de longa data. E tantos amigos que a gente tem por aqui. Né? E é interessante, acho que é o primeiro Enarel que eu venho como objeto e como sujeito. Porque e a maneira que as pessoas me saúdam, né, é de um carinho extraordinário e um ponto de exclamação, né? O que ele ainda está fazendo aqui? Né? Outro ponto a ser esclarecido, não seria indelicado na noite de abertura a falar isso, que eu não fui o criador do Enarel. E também não escrevi a carta de 1932. Né? Foi o Licubacier que fez, sistematizou aquelas 4 funções da cidade, né, tão estudado por todos nós. Mas o Enarel nasce de um grupo. Bom, eu sim que organizei o grupo que foi para Bucaramanga, e na Colômbia, e lá a gente decidiu fazer um evento. Mas não fui eu, longe disso, não teria competência para tal. Bom, eu me organizei aqui e a gente vai conversando, né? Eu sempre tento me sentir como uma sala de estar aqui e ser o último a falar, né? É como a maioria das coisas da vida. É bom, mas é ruim. Mas é ruim, mas é bom. Porque desde ontem, né, tanta coisa já foi dita aqui, e tantos trabalhos apresentados, e o que eu tentei é fazer um recorte de acordo com a encomenda Lazer, Mercado e Sociedade. Eu queria dizer que hoje, apesar de aposentado na Unicamp, onde tinha uma maior atuação acadêmica, em 2006, eu não parei. Né? Foi uma opção largar a universidade antes do tempo. Na ocasião, era secretário municipal em Sorocaba, e havia uma demanda forte
por consultoria, e eu achei que eu poderia contribuir mais para o campo nesses locais. E até hoje eu mantenho essa consultoria, mas eu raramente faço algum serviço, né? Eu brinco com as pessoas que eu sou PhD, por hora desempregado. E que tudo que eu faço aqui é voluntariamente. Meus filhos, tenho 2 filhos que eles que tocam a consultoria, e, por coincidência, na área do turismo. Né? Então, muito semelhante. Eu, durante 2014, 2016, eu fui professor convidado da UNB. Foi muito interessante, depois de anos, voltar ao convívio da universidade. Né? E desde 2016, quando eu saí, eu permaneço como pesquisador convidado da Faculdade de Educação Física na UNB. E mesmo lá, na época que eu estive, eu estou querendo trazer aqui... Tem uma água aí, gente? Tem embaixo, provavelmente. Embaixo da... Desde da época... Se eu conseguir abrir esse copinho... Agora, se ela vier aqui e conseguir, é pior. Beleza. Muito bem. Naquela época, o Gesport, não é, que é lá esse grupo de estudos e pesquisa em gestão do esporte e lazer, já estava se ocupando com a questão do envelhecimento. E fizemos com a parceria com o SESC local 3 congressos que foram muito interessantes. Começou como um evento de um dia, depois, em 2015, 2 dias, e em 2016, 3 dias. Descontinuou, né, como muita coisa em nosso país, por isso que ver o Inarel completando sua 30ª edição é um feito, né, significativo, mas eu queria dizer que lá também a gente conviveu muito com essa questão da terceira idade. Também faço um serviço voluntário no Panathlon. Não sei se vocês já ouviram falar do Panathlon Internacional. É um clube de serviço esportivo criado em 1952, na Itália. Hoje existe em mais de 10 países. E esse grupo tem como meta defender a ética no esporte, que seria o fair play. E tem uma comissão de Cultura, Pesquisa e Educação. Nós somos em 6, né? Cada um de um país, nesses 6, 5 da América, da Europa, na verdade, tem uma canadense, que é a presidente, tem uma inglesa, um italiano, um suíço, um belga e eu. E já há alguns anos que nós fazemos, a cada 2 anos, um congresso. E é interessante que, nesse ano, eu fiquei com a responsabilidade de sistematizar o tema do próximo congresso, que vai ser o ano que vem em Lausanne, na Suíça, que vai ser em final de maio. E nós fizemos um trabalho com 4 países, e com esses 3 tópicos, e o que mais se destacou, e que deve ser o tema, o papel do esporte e da atividade física no processo de envelhecimento. Então, eu estou na moda. O envelhecimento é um tema recorrente, né, em muitos lugares. E, atualmente, né, eu faço parte do board da Organização Mundial do Lazer. Eu gostaria muito de estimular quem ainda não é associado, que se torne um associado. É uma organização, ano passado fez o congresso lá em São Paulo, e o ano que vem vai ser esse congresso na China. Né? Vale a pena se tornar associado pelo conjunto de materiais que nós podemos encontrar lá. E uma das áreas de interesse especial é lazer e processo de envelhecimento, que é comandado por uma das maiores autoridades em nosso campo, que é o Dr. Douglas Kleber. Ele tem um projeto coletivo e já tem esse grupo mais de 500 referências só sobre lazer e envelhecimento. É impressionante o que foi produzido, né? E é de 2000 para cá, ou algumas obras antes de 2000. Então, recomendo muito também. Bom, o desenvolvimento do meu tema
já deu para perceber que desconfigurou. Eu não aprendo a fazer um PDF, né, porque eu gosto da animação. Mas o tema do evento, né, é envelhecimento na era digital. E eu resolvi falar um pouquinho sobre esse processo do envelhecimento no presente e futuro. Eu gosto muito de estudar futuro. Fiz parte da Sociedade Mundial de Estudos do Futuro, e se há um tema que o pessoal está muito ligado, é sobre como é que vai ser o ser humano daqui para frente. E eles fazem estudos de 25 anos para frente. Mas tem estudos de 100 anos, 200 anos, e aquilo que foi dito, acho que alguém falou aqui, que a tendência é a gente não morrer mais, é uma realidade. Há quem diga que dentro de 100 anos o ser humano vai viver para sempre. Nós vamos ter peças de reposição, né? A hora que for descoberto totalmente os mecanismos de metabolismo, a gente para de morrer. É uma loucura, né? E era tudo gente ligada à universidade falando essas coisas, né? Então, enfim, estuda o futuro. Aí o lazer como essa dimensão importante desse segmento etário que nos leva para uma perspectiva individual e coletiva que nos traz para a sociedade e o mercado, né? Essa questão do mercado. Será que o mercado está antecipando os desejos e as necessidades desse segmento da população na perspectiva da gestão do lazer? Como é que nós, profissionais desse campo, estamos nos preparando para o presente e futuro para gerenciar as possibilidades que temos no setor público, privado e terceiro setor, ou naquela classificação esquizofrênica que eu uso, né, de semipúblico ou semiprivado. Então, como é que nós estamos atuando nessa área? Então, foi esse o espírito, né, do desenvolvimento do tema. Já em 2016, que eu tive a honra de compartilhar um texto, o professor Uvin escreveu um capítulo, eu escrevi outro capítulo nesse livro, e lá uma parte, né, eu escrevi, na verdade, um capítulo sobre recreação e lazer, o futuro fora de nossas mãos. Isso porque 20 anos atrás eu tinha escrito recreação e lazer, o futuro em nossas mãos. Era mais ingênuo, muito ingênuo, diria. E aí eu escrevi um contraponto, e lá eu trazia 15 pontos e aqui 30, para dizer que não está em nossas mãos, né? Nós não conseguimos administrar minimamente a dimensão da não obrigação das pessoas. E lá eu falava já dessa demanda de lazer diante das mudanças demográficas, que isso é uma tendência, não é, que nós vamos encontrar em alguns slides aqui. No Retratos, que é uma revista IBGE, e muita gente aqui já deixou muito claro isso daí, o impacto em nossa população, hoje temos 13%, vamos dobrar nas próximas décadas, em 2043, um quarto da população, e com a expectativa de vida, né, de 100 anos, enquanto que em outros países desenvolvidos, tudo isso ocorreu em 25 anos, aqui, aliás, em 100 anos, aqui ocorreu em 25 anos. Ou seja, é um processo acelerado de redução da fertilidade com extensão de expectativa de vida, o que nos leva a 25% da população, onde a boa maioria ainda estará vivendo, que se encontra nesse auditório. As políticas públicas dos idosos, pelo que eu pude pesquisar, eles estão calcadas especialmente em dois documentos, né, o Plano Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. E é interessante que o novo Ministério da Cidadania criou a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, em julho desse ano, e, através da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, reformulou um programa que já existia no então Ministério do Esporte, chamado Programa Vida Saudável. O que eles vão fazer é capacitar a gente e doar equipamentos, né? Eles falam bem, bola, arcos, né? Esse é o grande programa no nosso governo federal para os idosos.
Outros dados importantes, né? 17,3% dos nossos idosos apresentam limitações funcionais. E quando a gente vem num congresso como esse, como nos 3 lá de Brasília, e tem um lugar que eu coloco isso daí, parece que a gente vive um período de glamorização do idoso. Né? Parece que o idoso tudo pode, tudo sabe, é um idoso sorridente, corre, anda de bicicleta, pinta, borda, né? Mais pinta e borda do que pinta e borda, que tem uma vida, né, extraordinária, sem qualquer problema. Eu brinco com os meus amigos que toda vez que eu acordo e não sinto uma dor, eu vou no médico. Alguma coisa deve estar errada. Né? Então, para ilustrar, né, que esse percentual de limitação das atividades instrumentais da vida diária atinge quase 40% com pessoas com acima de 75 anos. Pouco se falou nesse congresso aqui sobre o idoso institucionalizado, que é uma tendência a crescer pela dinâmica da família. E eu digo isso, gente, quando eu fiz doutorado há 30 anos, antes disso, eu fui intercambista, e a minha mãe, da família com quem eu morei 1 ano, né, no ensino médio, ela, nessa época do doutorado, a gente manteve o contato, o meu pai americano faleceu e ela foi morar num lar de idosos, que era um sonho. Eu estou falando de 30 anos atrás, que tinha o setor de entrada, que a pessoa tinha a sua casa, tinha um setor intermediário, que precisava tomar refeições lá, e um terceiro que era ambulatório. Né? Então, a pessoa ia evoluindo para a morte desse jeito. Então, o primeiro estágio, total independência. Mas ela era obrigada, toda noite, a apertar uma campainha. E se ela não apertasse a campainha, levava multa. Né? E aí foi caminhando, infelizmente, ela veio falecer no último estágio nessa casa. E ali deu para perceber a tendência, né, desse fenômeno da institucionalização do idoso. Eu mesmo tive oportunidade de participar, em 89, da criação de uma casa de idosos. E nós não temos ainda, a nossa geração, os pais de hoje, de idosos, ainda têm uma certa culpa, né, desse distanciamento, mesmo porque fizeram uma pesquisa com 100 idosos naquela casa, todos eles, sem exceção, preferiam ficar na sua casa, não na instituição onde eles se encontravam. Então, isso é algo, né, que é uma tendência a gente poder pesquisar isso daí. Outro ponto importante são superidosos, né, acima de 80 anos. Achei interessante o que a professora Camarano escreveu. A velhice ficou velha, mas não morreu. Então, a tendência é como é que nós vamos atuar com pessoas de 80, 90, 100 anos, né, que ainda vão estar andando, ativo. Agora, 1/4 dos idosos participa das experiências de lazer, sendo 30% mulheres e 20% os homens. E eu hoje, num grupo de encontro temático institucional, comentava sobre esse currículo oculto, né, das mulheres nascidas, que são os baby boomers, depois da Segunda Guerra Mundial, que elas desenvolveram um currículo oculto, que a vida delas só fica melhor quando o marido morre. Não é? Que é uma diferença brutal entre o repertório de lazer que as mulheres têm em relação aos homens. Eu estou generalizando, gente, mas isso tem muito a ver também com o recorte socioeconômico. Essa pesquisa mostra que quando vai para a classe A e B, aí esse percentual de 30% aumenta, e aumenta um pouquinho o masculino. Né? Então, essa é algo também, se muitos aqui trabalham com terceira idade, sabe que mulher dança com mulher nos bailes, não tem homem para dançar. Né? Então é muito comum, e eu não danço, né, com as mulheres lá em Sorocaba da terceira idade, mas eu vejo elas alugarem, os dançarinos, né, de aluguel, os meninos que vão lá para entreter as senhoras, com uma alegria extraordinária. Falta homem, e o homem que vai, ele não para. É dançando uma atrás da outra. Né? É um fenômeno interessante. Bom,
O Global Age Watch Index, que é um indicador internacional que faz anualmente pesquisas, e em 2015 ele fez uma pesquisa que o Brasil participou. E classifica os países em relação aos cuidados que prestam aos seus idosos. E o Brasil ficou em 56º lugar. E as variáveis que eles pesquisaram, os indicadores, segurança econômica, à frente, não sei se é possível enxergar lá de longe, está o nosso percentual entre os 96 pesquisados, onde que nós nos encontramos. E é interessante verificar a segurança econômica, que está em 13º lugar. Porque com essa universalização de um salário mínimo, né, da pessoa idosa, isso, cada vez mais, esse idoso, não só com esse salário mínimo, está cuidando dele, mas, muitas vezes, ele compõe o salário da família. Né? Então, é um fenômeno interessante também a ser estudado. Muito bem. Como eu falei, eu gosto de estudar o futuro, e tem esse autor, o Verne Wheelwright. Ele escreveu um livro sobre o futuro em várias dimensões, e ele escreveu, em 2010, Estratégias para viver uma vida longa. E o que ele diz é o seguinte: dependendo dos avanços da cura do câncer e doenças cardíacas, mais da metade dos baby boomers terá uma vida saudável além dos 100 anos. Também diz que pesquisa sobre telômero e telomerase poderá levar muitos idosos a superar 120 anos. E vai mais longe. Vida aos 140 anos dependerá de 6 fatores. E lá nesse texto, ele elabora como é que vai ser o futuro e algumas estratégias. E fala de atividades, finanças, saúde, o aspecto social e transporte. Né? E todos nós sabemos que manter esse idoso ativo é fundamental. Né? Mas também tem a questão da finança, né, que ele propõe que o idoso deve pagar seu próprio futuro. A saúde, né, manter-se vivo, quer dizer, com exames preventivos. E a parte social, principalmente os relacionamentos, é algo que vem sendo muito estudado, o que acontece quando um dos cônjuges falece. Né? E o impacto parece ser maior quando a mulher morre do que quando o homem morre. Então, devido um pouco desse currículo oculto que foi construído por essa geração. Eu não sei se os idosos de 70, 80 anos de 2050, porque daí fica difícil prever a dinâmica social, econômica, cultural dos gêneros, né? Como é que isso vai se dar. Mas, e o transporte, que vai ser também cada vez mais algo discutido, e ele discute muito essa questão de como é que é o idoso hoje em dia, né? Para ele, eu já estou com a bandeirinha dos 10 minutos ali pelo visto. Bom, o que significa envelhecer hoje? E aqui eu pus entre a glamorização e a infantilização do idoso. A gente endeusa o idoso e, ao mesmo tempo, trata com bonitinho, vem aqui, queridinha, né? Parece que está lidando com criança. Isso acontece muito. E eu fui buscar algumas fotos de idosos, e foi muito interessante, todos eles bonitos, saudáveis. Não é? Se descer essa aqui, andando de bicicleta, com halteres, e inclusive essa frase que eu detesto, que eu queria saber quem que escreveu isso, que terceira idade é a melhor idade. Deve ser alguém de 18 anos de idade que escreveu. Né? Não é a realidade. Né? Inclusive, esse que vos fala também, acha que a vida é glamurosa, né? Mas não é bem assim. Bom, para encerrar, gente, eu peguei uma pesquisa recente, né, sobre estilo de vida e consumo na terceira idade, em 2018. E essa pesquisa foi feita com pessoas, foram 612 idosos acima de 60 anos, todas as capitais, com margem de erro de
4%, né? Índice de confiança 95%. E é interessante ver o que eles falam do lazer. Esse é um pessoal que está ligado ao mercado, porque está muito claro que o idoso será um mercado forte de intervenção de todas as áreas. E aqui, nessa comparação 2016-2018, em primeiro lugar, continua sendo ver televisão, ouvir música. Eles incluíram ir à igreja, coisa que não tinha há 2 anos atrás. 31%. Navegar na internet, veja aqui, de 27% para 30%. Reunir amigos e familiares. Não é? Como costuma se informar, né? O que faz para distrair e divertir? Meios de comunicação, TV aberta, internet e rádio. Conteúdos preferidos, jornalismo, novela, filme e esporte. Planos e desejos dos idosos para daqui a 2 anos. Em primeiro lugar, aproveitar a vida com familiares e amigos. Viajar pelo Brasil. E aí eu coloquei em destaque, porque realmente, creio que foi o professor Uvinha que colocou, alguém colocou desse desejo de viajar. Né? Pagar dívidas, comprar ou reformar a casa, viajar pelo mundo. Então, viagem parece ser algo que tem um grande significado para a terceira idade. Tudo isso aqui é muito importante, porque quem vai trabalhar na gestão para esse segmento é fundamental que conheça os canais de comunicação com esse segmento. Acesso à tecnologia. 68% de idosos acessam a internet, principalmente pelo smartphone. 47,5% fazem todos os dias. Eles dividiram isso por classe social. Né? E à medida que avança a classe social, aumenta esse percentual. Principais motivos para navegar na web: manter contato com pessoas, ficar informado, buscar informação de produtos, fazer transações bancárias. 9 em cada 10 idosos não acreditam em tudo que lê na internet. Produtos que costumam comprar pela internet: eletrônicos, eletrodomésticos, viagem, livros e imóveis. Destaquei de novo, viagens e livros, é um percentual muito grande. A tendência do idoso é, de fato, mergulhar nesse mercado virtual. Idosos esperam viver até 90 anos, em média. 8 em cada 10 têm algum sentimento positivo em vivenciar essa fase da vida. E outro ponto, a nova cara da terceira idade no Brasil, conectada e ávida por viver mais e melhor. E aí, para concluir essa pesquisa, Roque Pilizaro diz que os idosos brasileiros estão vivendo mais e querem viver melhor. É imprescindível pensar num projeto de país que atenda esse novo perfil demográfico, tanto na promoção de políticas públicas de saúde e assistência social, quanto na reformulação, gestão e manutenção da Previdência. E aí, gente, para encerrar, e vou ser breve, algumas reflexões que eu fiz aqui sobre essa questão da gestão da terceira idade. É necessário aprofundar os conhecimentos sobre dinâmica do envelhecimento. A gente verifica muitas pessoas trabalhando com a terceira idade e sem o conhecimento necessário. Ampliar os trabalhos e criação de mecanismos de identificação das necessidades e desejos dos idosos em relação à vivência e experiências de lazer. Né? Essas características demográficas e psicográficas. O que esse pessoal quer? Rodando os 5 grupos, é raro alguém que pergunta o que você gosta, o que você quer fazer. A gente parte de uma visão mercadológica, que o Kotler que fala, tem o 1.0, né, o marketing 1.0, 2.0, 3.0, e lançou agora um livro 4.0. E ele diz o seguinte: as pessoas têm ainda operando no 1.0, 2.0, ou seja, eu ofereço serviço, se você gosta, fique. Se não gostar, tchau e benção. Não é? Bem, para desenvolver cidades, vizinhanças mais amigáveis aos idosos, considerando as suas funções, né? Moradia, mobilidade, segurança, obrigações, não obrigações. Preparação de profissionais e qualificação de voluntários. Há um contingente enorme de voluntários que atua com pessoas da terceira idade. Eu acho que a universidade tem também essa responsabilidade de capacitar esses voluntários. O impacto do crescente uso da tecnologia da informação,
Planejamento urbano, considerar as demandas crescentes dos idosos por espaços e equipamentos de lazer adequado, tanto de uso exclusivo como uso integrado. Desenvolver uma programação orgânica de lazer, evitando tão somente eventos. Parece que a gente vive, de novo, só de festa daqui, festa dali, e não há uma conexão de uma programação para esses idosos. Criar mecanismos de empoderamento dos idosos, facilitando e motivando sua participação nas decisões que lhe afetam. Por exemplo, fortalecimento dos conselhos municipais e estaduais dos idosos. Quer dizer, trazer a palavra cada vez mais, né, dessa pessoa para ajudar a construção. Desenvolver políticas públicas para esse segmento de Estado e não somente de governo. É muito interessante falar, não, mas mudou o governo, muda a política. Não é? A gente sabe que muda mesmo, até às vezes do mesmo partido, dentro do mesmo governo. Então, essas políticas de Estado são importantes. E trouxe aqui, qual é a sua reflexão como 10? Não é? Então, eu acho que eu passei do meu tempo. Obrigado, gente. Então, encerrando aqui a nossa conferência, gostaria de agradecer em nome da organização aos professores que trouxeram aí temas tão relevantes e atuais que envolvem essa temática do lazer e as relações com o mercado, a nossa sociedade, como a formação inicial e continuada para atuação na área do lazer, as funções e significações do profissional dessa área no mercado de trabalho, inclusive a partir dessas novas configurações que nós temos do mercado de trabalho, que estamos vendo aí, né, as transformações. E, enfim, falando sobre esse contexto em que vivemos e também com algumas pistas para o nosso futuro, com destaque para o envelhecimento da nossa sociedade. Então, muito importante também a partilha das vivências dos professores, das experiências e das provocações que eles fizeram aqui, nos fazem aí ter essa motivação para continuar pesquisando sobre essa área da recreação e do campo do lazer. Então, agradecemos a presença de todos e de todas, ao pessoal que está assistindo pela fanpage também. Convidamos a todos que permaneçam no auditório, porque agora teremos a avaliação, encerramento do nosso evento e a decisão sobre a cidade do Enarel 2020 e a carta 2021 e a carta Enarel. Muito obrigada a todos.